Olá, semioticistas. Hoje nós trataremos com mais detalhes sobre o esquema narrativo. Então, no vídeo anterior nós falamos sobre o programa narrativo. E esse programa narrativo ele modeliza a estrutura elementar da ação. E essa estrutura ela se inscreve numa série de sequências que, bem entendido, não é obrigatoriamente circular, a fim de tornar perceptível o fato de que o encadeamento das ações postas na narrativa tem um sentido e de que uma intencionalidade aí se delineia a posteriori. Greimas ele evidenciou a existência de um quadro geral da organização da narrativa, quadro cujo alcance é, quando não universal, pelo menos ele é transcultural, que é o que ele chamou de esquema narrativo canônico. Então, o termo esquema, que é tomado de Hemslev, ele é essencial na concepção semiótica da linguagem. Ele designa, de maneira geral, a representação de um objeto semiótico reduzido às suas propriedades essenciais. Então, mais precisamente, Hemslev reformula assim a célebre dicotomia de Saussure, no língua-fala, e ele propõe esquema-uso. O esquema se define então como uma combinatória aberta, um sistema, em cujo interior o uso seleciona combinações particulares. E, por outro lado, o uso é o que as comunidades linguísticas, bem aquém da fala individual, fazem com as disponibilidades do sistema que a língua oferece. Então, assim, quer se trate de língua, quer se trate de discurso, o esquema ele está aberto a uma infinidade de possibilidades, ao passo que o uso ele realiza entre essas possibilidades um conjunto relativamente fechado de combinações efetivamente produzidas no interior de uma dada área linguística e cultural. Então, fechamento do uso, abertura do esquema, ou seja, essa concepção se aplica ao domínio particular da organização narrativa. Então, e vejamos agora como se deu essa formação do esquema narrativos, que na verdade foi através de 3 esquemas. O primeiro esquema, o esquema 1, é o esquema das 3 provas. Então, dessa forma, para que o actante, a gênese e as diferentes etapas da formulação do esquema narrativo, elas são esclarecedoras. Então, de início, trata-se de depreender das 31 funções de Prop, depreender princípios lógicos mais elementares de arranjo. Então, a regularidade procurada surgiu como a iteração de 3 provas que reúnem os conjuntos de funções: a prova qualificante, a prova decisiva e a prova glorificante. Disso nós falamos nos primeiros vídeos do canal. Você pode procurar o vídeo sobre Prop, e aí nós falamos sobre essas 3 provas, de modo talvez mais detalhado. Enfim, então nós temos a prova qualificante, a prova decisiva e a prova glorificante. E esse esquema ele pode ser lido nos 2 sentidos. No sentido da sucessão, ele se apresenta como um percurso do sujeito da busca. Intervém primeiro a qualificação, que instaura o sujeito, enquanto tal, como sujeito, depois a sua realização pela ação e, finalmente, o reconhecimento que garante o sentido e o valor dos atos que ele praticou. Então, lido nesse sentido, o esquema ele exprime uma orientação finalizada, uma mirada teleológica e constitui, assim, para Greimas, abre aspas, um quadro formal em que vem se inscrever o sentido da vida.
fecha aspas. Por outro lado, o esquema lido no sentido inverso, remontando da prova qualificante à qualificação, ele exibe uma ordem de pressuposição às avessas e, consequentemente, uma intencionalidade reconhecível a posteriori. Então, essa dupla leitura permite converter a ordem temporal da associação em ordem lógica da consequência. O caráter aleatório da primeira é reinterpretado como um encadeamento causal em relação à segunda. E essa causalidade é considerada como um dado de raciocínio lógico, embora proceda antes de uma ritualização estereotipada. E é nela que se firma, não obstante, a impressão de coerência narrativa que renova o antigo entimema da retórica. Depois disso, portanto, em razão disso. O segundo esquema é o esquema da moldura contratual. Então, nessa formulação inicial, o esquema narrativo conserva a marca dos corpora da etnoliteratura, que especifica e limita o seu emprego. A glorificação, por exemplo, termo figurativo, é apenas uma manifestação possível de um fenômeno mais geral de reconhecimento do ato praticado. Um termo mais amplo poderá ser escolhido para denominá-la, que é o termo sanção. Ela pode ser positiva, que é a gratificação, por exemplo, ou negativa, que é a reprovação. Ela pode ser pragmática, uma recompensa, uma punição, ou cognitiva, um elogio ou uma censura. Então, da mesma maneira, nós constatamos que o conjunto do esquema narrativo está, por assim dizer, emoldurado por uma estrutura contratual. Então, inicialmente, um contrato entre o destinador e o sujeito fixa os valores e a missão. O sujeito ele adquire as competências, os conhecimentos, os meios de agir, etc. As competências para executar a ordem e cumprir o seu compromisso, realizando a ação, que é a performance propriamente dita, até que o destinador, no fim do percurso, ele verifique a conformidade da ação cumprida às condições do contrato e retribua ou puna, trazendo assim a sua contribuição ao contrato inicialmente estabelecido. Então, as grandes sequências desse modelo ideológico, que é o esquema narrativo, ele apresenta-se da seguinte maneira. Inicialmente, nós temos um contrato, depois uma competência, uma performance e uma sanção. Contrato, competência, performance, sanção. Uma distribuição das relações actanciais é agora reconhecível em cada etapa do esquema. Ou seja, o contrato põe em relação o destinador manipulador e o sujeito. A competência põe em relação o sujeito e o objeto. A performance põe em relação o sujeito e o antissujeito em torno do objeto de valor. E a sanção, enfim, restabelece o contrato entre o sujeito e o destinador, que desempenha agora um papel de julgador. Finalmente, nós temos o terceiro esquema, o esquema das esferas semióticas autônomas. Bom, uma última etapa, que foi extrema generalização na apresentação do esquema narrativo, constituiu em explicitar os grandes conjuntos semióticos que ele recobre e que são analisáveis, como vamos ver, né, em termos de estruturas modais. Então, desligamos-nos agora do imaginário narrativo propriamente dito, o do encadeamento orientado das ações e dos acontecimentos. Mas, se nos interessamos menos diretamente pela dimensão teleológica do esquema, é para melhor depreender os domínios de articulação relativamente autônomos das significações narrativas, para isolar grandes esferas semióticas reconhecíveis em todo tipo de discurso, mesmo localizadas de forma fragmentária, bem além da narrativa propriamente dita.
Então, assim, nós temos três grandes domínios semióticos. Primeiro, a manipulação. Segundo, a ação. Terceiro, a sanção. Bom, o contrato ele pode ser inserido na esfera mais geral da manipulação. Esse termo, sem qualquer conotação pejorativa, ele designa mais fundamentalmente o campo da factividade, ou seja, o fazer, que pressupõe um fazer crer, um fazer querer, ou um dever, ou um fazer saber, ou um fazer poder. Então, dessa maneira, o destinador manipulador, ele pode ser tanto o que manda, como por exemplo o rei Arthur, quanto aquele que promete, o que pode ser aquele que incentiva ou aquele que desafia. Ele pode ser o destinador manipulador, pode ser o que lisonjeia ou o que seduz. Então, o destinador ele não é mais uma figura actancial a priori. Na verdade, ele realiza nos papéis fixos da tradição cultural, ou realizado nos papéis fixos da tradição cultural, por exemplo, Deus, o rei, o pai, etc. Na verdade, ele é construído pelos enunciados modais, os enunciados factivos, que assumem que o delineiam, e sem por isso fixá-lo nessa posição de destinador. Então, todo e qualquer ator pode encontrar-se em posição modal de destinador, e inversamente. Um soldado, um pai ou um chefe de Estado, eles podem ver sua função de destinador fragilizada ou instabilizada em razão de uma simples perda modal. Por exemplo, a perda de confiança, por exemplo. Então, dessa maneira, o contrato ele é visto como uma dupla manifestação entre dois sujeitos que ajustam e negociam seu fazer crer em função dos valores em jogo. A competência e a performance se inserem na esfera mais geral da ação. É o fazer pragmático ou cognitivo que a caracteriza, assim como as condições requeridas para o seu exercício. O seu desafio é o fazer ser, definição do ato, que constitui em estabelecer um novo estado de coisas. Ele põe frente a frente o sujeito que age e o antissujeito que lhe opõe uma resistência, numa confrontação da qual resulta a aquisição, a perda dos valores. Então, a sanção, pondo em cena e em jogo um destinador particular, julgador, avaliador, ela também representa uma esfera semiótica relativamente autônoma. Então, nessa sanção, na verdade, o destinador da sanção, ele é, então, dotado, ou supostamente dotado, de um saber verdadeiro e do poder de fazê-lo valer. Assim como certas configurações específicas fazem parte da manipulação, tais como a sedução, a provocação ou o desafio. Aqui também na sanção, aqui também as figuras da sanção elas podem ser isoladas. Por exemplo, os discursos de elogio ou de censura, por exemplo, recobertos pelo gênero epidídico da retórica clássica, eles pressupõem para a validade de seu exercício a posição actancial de poder ou de legitimidade do sujeito que os enuncia. Então, na falta de um sujeito autorizado, entre aspas, o discurso da sanção ele perde toda a eficácia veredictória, como acontece frequentemente.